Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz a todos. Nós vamos começar mais uma meditação nesse dia de sexta-feira, tarde. E eu quero compartilhar o hino 306, Caminho da Cruz, e depois compartilhar o Evangelho de João, capítulo 8, de 31 a 36. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma oração. Hoje é o aniversário da nossa querida irmã Eni. E vamos orar pela sua vida, Eni, agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele proporcionou para você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Mais uma vez estamos diante de Ti para agradecer por mais um ano de vida da nossa querida irmã Eni. As suas lutas, as suas dificuldades, ó Deus, os seus anseios, ó Deus, as suas alegrias, tudo que ela tem colocado diante de Ti, Senhor, as suas lutas com sua família. Ó Deus, nós queremos pedir que as mais ricas bênçãos dos céus sejam colocadas diante da Tua serva, neste dia especialmente, mas em todos os dias da sua vida. Ó Deus, oramos para que ela e a sua família, seu esposo Simval, seus filhos, suas netas, também sejam alcançados, ó Deus, por essas bênçãos maravilhosas vindas do céu. Pedimos, ó Deus, que a tua serva continue tendo saúde, força, desejo, alegria de trabalhar na tua causa, Senhor Deus. Ela que tem sido uma serva, ó Deus, trabalhado na tua causa por tanto tempo. Trabalhando com vontade, com esmero. Pedimos que o Senhor a abençoe, guarde, proteja, junto com os seus queridos, a sua família, os seus amigos. Ó Deus, dê a tua serva sempre, ó Deus, esse desejo de fazer a tua obra. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de trabalhar juntos e guarde, ó Deus, a vida da Eni para a glória do teu nome, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu, Eni? Obrigado aí pela sua ajuda tão preciosa nesse tempo, nesses 2 anos aqui, trabalhando junto com vocês na Igreja Batista do Calvário. Que Deus continue dando a você entendimento, coragem, força, fé, para continuar nesse trabalho que não é fácil, mas é gratificante também. Que Jesus abençoe você, abençoe o Simval, abençoe o André, abençoe a Suzana, abençoe a Débora e todas as suas netinhas. Deus abençoe. Bom, o hino, o Caminho da Cruz 306, ele diz assim, essa primeira estrofe e o seu estribilho. Foi Jesus que abriu o caminho do céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. E o texto está em João capítulo 8, do versículo 31 até o 36. Ele diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Senhor, tem misericórdia de nós, na tarde deste dia de sexta-feira. Fala aos nossos corações, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Nós temos vivido e visto aí nos meios de comunicação, na nossa contemporaneidade, lutas de liberdade. Então, vários segmentos da sociedade lutando por liberdade. E aí nós temos alguns exemplos aqui
liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade feminina e por aí vai. Tantas lutas de grupos por liberdade. E é muito importante que essas lutas aconteçam. É muito importante que cada um busque o seu espaço. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre liberdade. E eu quero ir lá para o dicionário. Eu gosto muito de ir para o dicionário porque ele traz a ideia da palavra em si, né, da morfologia. No dicionário está escrito assim: liberdade é o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo considerado isoladamente ou em grupo, em face de autoridade política e perante o Estado. Ok. Liberdade também é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ok. Para exemplificar, existe um estado do nosso Brasil, que é o estado de Minas Gerais, e a bandeira do estado de Minas Gerais ela é branca com um triângulo no meio, e nesse triângulo está escrito libertas quisseras tamen, liberdade ainda que tardia. Então existe essa preconização, esse desejo de lutar por liberdade. E aí eu fui buscar pelo menos 2 exemplos de pessoas não crentes falando sobre liberdade. É claro que o nosso foco é na palavra de Jesus. Mas olha só, um escritor russo chamado Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, ele diz o seguinte: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Então, ele, na ideia dele, de Lev Tolstói, ele diz que a liberdade, nós só alcançamos a liberdade quando nós buscamos a verdade. E a liberdade está na verdade. Por isso que Jesus lá diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também temos a nossa querida poetisa Cecília Meirelles, ela diz o seguinte sobre a liberdade: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem explique e ninguém que não entenda. Então, praticamente dizendo, nós não temos palavras para explicar, mas nós sentimos, nós podemos sentir. Qual é o conceito bíblico, então, de liberdade? Liberdade, biblicamente falando, é o livre-arbítrio. Deus, quando nos fez, Ele nos fez seres inteligentes que têm a capacidade de escolha. Nós somos os únicos seres criados por Deus que têm escolha. Você pode optar por fazer ou não fazer, por obedecer ou não. Tem gente que às vezes fala assim: mas eu não tive escolha. Você sempre tem escolha, irmão. Fazer ou não, obedecer ou não, tá? Então, o conceito da Bíblia de liberdade é o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio nós temos as responsabilidades. As responsabilidades do livre-arbítrio, você pode escolher, mas você vai lidar com a responsabilidade da escolha que você fez. Por isso que nós somos semelhantes a Deus. Aí eu quero também falar sobre o conceito filosófico. Eu peguei aqui só um exemplo de Sartre, né, o filósofo francês. Liberdade, uma condenação. Ele acha que a liberdade é uma condenação. Responsabilidade, angústia ou fé. Não há nada que possa eximir o homem da sua condição de ser livre e, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante dos seus atos. Barreiras psicológicas, históricas ou socioeconômicas não são capazes de ofuscar a liberdade. Então é um conceito bem legal. Qual é o conceito sociológico da liberdade? O conceito sociológico nós temos ele implícito na nossa Constituição brasileira. Ir e vir. Todos nós temos o direito de ir e vir.
liberdade física, liberdade psicológica, liberdade espiritual. Nós temos todos esses tipos de liberdade. Na Bíblia, a liberdade física, nós podemos tomar o exemplo de Pedro, quando estava preso e os crentes estavam orando e Deus libertou Pedro literalmente da prisão. A liberdade psicológica, nós vemos Jesus libertando aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, e ela ia ser apedrejada, e ali Jesus tratou aquela mulher não somente livrando-a da morte, mas também tratando a sua questão psicologicamente. Vá e não peques mais. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então Jesus ouviu aquela mulher, Jesus aconselhou aquela mulher e ele deu então uma liberdade psicológica para ela, ajudou ela a ter essa liberdade psicológica. A liberdade espiritual, quando Jesus diz para nós no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vós, e quando eu for e preparar lugar para vós, eu virei outra vez e levarei vocês comigo. Então é a liberdade espiritual, a liberdade final, né? Eu quero falar rapidamente também sobre os 3 estados morais, tá? Só para a gente ter essa ideia da liberdade que Jesus oferece. A liberdade no âmbito natural. O homem natural é desatento, confiado, ignorante de si mesmo e anda em alegria e liberdade imaginária, sendo servo voluntário do pecado. Ou seja, é o estado natural sem conhecimento de Deus, na ignorância de Deus, vivendo a vida do jeito que ela levar. Não é? O homem sujeito à lei, sensível, vê a amplitude da lei de Deus e seu próprio pecado, sente a angústia de espírito, luta contra as suas prisões, mas em vão procura a solução em algo que pode lhe ajudar. Então é aquele que procura na religião, procura em dar alguma coisa para um Deus ou para alguém, para ele fazer a sua liberdade de consciência, ter a sua consciência aliviada, ok? E o homem que anda debaixo da graça, aquele que recebe o espírito de adoção, sente o amor de Deus, fica livre da sua culpa e do domínio do pecado e torna-se servo da justiça. Então esses 3 âmbitos humanos, né? O homem sem Deus, é o homem natural, que não conhece Deus e nem quer conhecer, aquele que tem a noção de Deus, mas não se submete a Ele, e aquele que se submete a Deus. O primeiro homem natural, ele não teme a Deus. O segundo teme a Deus, mas não o ama, não demonstra amor. O amor requer obediência. E o terceiro ama a Deus e tem a verdadeira liberdade. Quando Jesus fala de liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo que nós só podemos ser verdadeiramente livres se nós conhecermos a Deus, porque só Deus pode dar liberdade verdadeira para nós. E algumas pessoas, elas buscam na religiosidade, inclusive dentro das nossas igrejas. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro das igrejas ditas evangélicas, mas elas não estão libertas ainda por Jesus, porque elas estão ali buscando somente uma relação religiosa com Deus. Elas não estão realmente se dedicando como servos e colocando as suas vidas à disposição de Deus. É claro que nós não podemos julgar quem são essas pessoas. Eu só estou dizendo que existem essas pessoas. Mas eu não estou dizendo fulano, cicrano é ou não é. Até porque nós não temos essa capacidade, porque nós não somos Deus. Mas infelizmente existem essas pessoas, porque Jesus diz que pelos frutos nós conheceremos. Então existem muitas pessoas que estão só vergadas, elas estão só interessadas em cumprir os rituais, em andar ritualisticamente diante de Deus, mas não dobram seus corações. Os seus corações continuam empedernidos, continuam endurecidos
diante da presença de Deus, e elas não se dobram. É importante também entender que existem pessoas que não querem se dobrar. Elas optaram por não andar com Deus, e elas têm todo esse direito. Só que lembra lá de Sartre? Sartre disse que cada um, o livre-arbítrio vai trazer também a responsabilidade. E é isso que nós devemos pregar. O Evangelho de Jesus é isso. Você tem toda a liberdade de escolher, mas a sua escolha vai trazer consequências para você. E você vai ter que lidar com essas consequências depois. E o terceiro é aquele que ama a Deus e tem a verdadeira liberdade. É sobre esses que Jesus está falando. Quando ele está conversando com aqueles judeus no texto que nós lemos, aqueles judeus, lembra no início do texto? Os judeus que tinham crido. Eles estavam já andando com Jesus. E aí eles perguntam, mas nós somos filhos de Abraão, nós temos direito de ir para o céu. Então Jesus disse, olha, vocês são filhos de Abraão, mas vocês precisam conhecer a Deus, não andar só na religiosidade do judaísmo. Vocês precisam conhecer Deus para serem verdadeiramente livres. E se vocês reconhecerem o Filho, vocês verdadeiramente serão livres. Então, nós precisamos, como servos de Deus, atentar para esses detalhes. É o detalhe de andar como Cristo andou. Meus irmãos, não é fácil. Eu tenho dito isso e eu não vou cansar de dizer. É difícil para todo mundo, irmãos. Ser crente não é coisa para qualquer um, não. Não é só chegar lá, levantar a mão e ficar frequentando a igreja. Você tem que colocar em prática todo o ensinamento. A sua vida tem que refletir isso. Tem que ser um espelho. Então, pensar na liberdade, pensar na vida de liberdade com Jesus é exatamente colocar diante dele a sua vida. Eu lembro de uma parábolazinha, de uma historiazinha, que eu sempre gosto de contar. O homem tinha um escravo, e esse escravo nasceu na casa dele, já os seus pais eram escravos da família desse homem, e o serviu toda a sua vida. Quando completaram 50 anos que aquele homem estava servindo aquela família, o chefe daquela família pegou uma carta de alforria, de libertação, e disse, olha, eu estou te dando essa carta a partir de hoje, você já me serviu por 50 anos, a partir de hoje você é um homem livre. E aí aquele homem perguntou, mas o que significa isso? Eu sou um homem livre. Ele falou, agora, a partir de agora, daqui para frente, você não precisa mais trabalhar na minha casa. Se você quiser continuar trabalhando, eu vou pagar pelo seu serviço. E você pode ir trabalhar em outra casa, fazer o que você quiser da sua vida. Então aquele homem pegou aquela carta, ficou olhando e falou, então quer dizer que com esse documento aqui, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? E aquele homem disse, sim. Então aquele empregado pegou aquela carta, rasgou na frente daquele homem e disse, então se eu posso fazer o que eu quiser, daqui para frente eu quero continuar sendo seu escravo. Porque certamente aquele homem era bem tratado, era tratado com humanidade, aquele patrão, aquele senhor dele era um homem justo, e ele então deixou a liberdade dele de lado e, exercendo a sua liberdade, quis continuar servindo aquele homem. É a história de Deus, né? Deus nos dá a liberdade, nos dá a nossa carta de alforria. Está aí a carta. Então nós precisamos pegar essa carta e rasgá-la e deixar a nossa vida no altar do Senhor. Servir a Jesus é exatamente isso. Tem gente que fala assim, mas eu tenho a vontade de Deus, mas eu tenho a minha vontade também. Eu quero dizer para você, irmão, que quando você aceita Jesus de todo o coração, você está exatamente abrindo mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Não porque Deus quer isso, mas porque você quer. Porque Deus sempre quis, mas porque você quer. É uma condição sine qua non. Sem ela, não tem jeito. Então eu quero que você pense nisso. Você é livre para tomar suas decisões. Você pode fazer aquilo que você achar melhor. Mas fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante. Porque a nossa vontade pode nos levar para longe de Deus. A vontade de Deus sempre vai nos levar para perto dele. Por isso que ele enviou Jesus. E então, se conheceres a verdade libertará você. Se nós conhecemos a verdade, nós somos livres. E se nós realmente somos livres,
somos livres para fazer a vontade de Deus. Eu queria que você pensasse nisso nesta tarde de sexta-feira e colocasse o seu coração no altar do Senhor e entendesse que não é fácil ser crente, mas precisamos ser da forma que Jesus quer, não da forma que nós queremos, não da forma que a religião quer, não da forma que alguém quer, mas da forma que Jesus quer. E essa é a vontade do Senhor. Conhecer a verdade para ser verdadeiramente liberto. A verdade traz a liberdade e não a liberdade traz a verdade. Vamos orar, que Deus abençoe o nosso coração nesta tarde de sexta-feira e possamos todos nós, cada dia mais, aqui, diariamente, buscar essa verdade em Jesus. E assim nós seremos verdadeiramente livres. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de refletir mais uma vez na Tua Palavra. Queremos colocar o nosso coração à Tua disposição, Senhor, para o Senhor transformar, mudar tudo aquilo que precisa ser feito dentro de nós para sermos exemplos de servos de Jesus. Ó Deus, é certo que aqueles judeus ainda estavam se acostumando ainda com essa palavra de Jesus, eles vinham de uma religiosidade muito profunda, mas às vezes nós também, Senhor Deus, pecamos contra Ti porque somos religiosos e não livres em Jesus. Então tira de nós toda a religiosidade e coloca em nós o verdadeiro amor por Ti, porque o amor lança fora todo medo e nós então podemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Cuida de nós, da nossa vida. Senhor, cuida da nossa igreja, Igreja Batista do Calvário. Nos dê sabedoria para lidar nesse tempo de crise, de dificuldade. Nos ajude, Senhor Deus, cada membro da igreja, cada um, do mais idoso ao mais novo. Ó Deus, cada um que exerce liderança, cada um que está à frente de departamento, cada um que tem responsabilidades, que nós possamos cada dia mais ser responsáveis. Também, ó Deus, oramos pelos nossos irmãos enfermos, agradecendo pela melhora de cada um deles, ó Deus, e daqueles nossos irmãos também que estão buscando nesse tempo respostas para as suas vidas. Guarda a nossa vida para o Teu louvor. Também, ó Deus, oramos pelos pastores e membros de igrejas que estão, ó Deus, acometidos de Covid-19. Pedimos que o Senhor, com a Tua mão poderosa, venha, ó Deus, curar os nossos irmãos, curar o Teu povo, mas também curar aqueles que, mesmo não sendo Teus servos, ó Deus, estão passando por essa agrura, por essa dificuldade, Senhor. Dá-nos obediência no coração e entendimento, para não provocarmos, ó Deus, nem nós, nem nos nossos queridos, essa doença tão grave, Senhor, ó Deus. Nos dê responsabilidade para andarmos nesse tempo de coronavírus. Guarda a nossa vida para o louvor da Tua glória e mais uma vez também, ó Deus, guarda a vida da nossa irmã Eni, mais um ano de vida e a sua família. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E agora, ó Deus, que o Teu amor, o amor do nosso Deus Criador, sustentador e governador de todo o universo, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso único Salvador, que as consolações e a visitação do Espírito Santo de Deus estejam conosco, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus.